Todo homem é um espírito quanto aos seus interiores. Todo aquele que reflete com atenção pode conhecer que não é o corpo que pensa, porque ele é material, mas é a alma, porque ela é espiritual. A alma do homem, sobre cuja imortalidade muitos escreveram, é o seu espírito. E o espírito é, com efeito, imortal quanto a tudo que lhe pertence. É também ele que pensa no corpo, porque ele é espiritual. E o espiritual recebe o espiritual e vive espiritualmente, o que é pensar e querer. Assim, toda a vida racional que aparece no corpo pertence ao espírito e nada ao corpo. Portanto, o corpo, como se disse, é material, e o material, que é o próprio do corpo, é acrescentado e, por assim dizer, adjunto ao espírito, a fim de que o espírito do homem possa pôr em atividade a vida e fazer usos no mundo natural, cujas coisas são todas materiais e, em si mesmas, privadas de vida. E como não é o material que vive, mas unicamente o espiritual, pode-se ver que tudo que vive no homem pertence a seu espírito, e o corpo somente serve ao espírito absolutamente como o instrumental serve à força viva motriz. É verdade que se diz do instrumental que ele age, move ou fere, mas crer que isso pertença ao instrumento e não àquele que pelo instrumento age, move ou fere é uma ilusão. Ora, se tudo que vive no corpo e pela vida age e sente, pertence unicamente ao espírito e em nada pertence ao corpo, segue-se que o espírito é o próprio homem, ou, o que é o mesmo, o homem considerado em si é o espírito, e o espírito é também uma semelhante forma, porque tudo que vive e sente no homem pertence a seu espírito. E desde a cabeça até a planta dos pés, não há coisa alguma no homem que não viva e sinta. Daí resulta que, logo que o corpo é separado de seu espírito, o que se chama morrer, o homem permanece sempre homem e vive. Soube do céu que alguns dentre os que morrem, quando estendidos em seu leito fúnebre, antes de terem sido ressuscitados, pensam mesmo em seu corpo frio e creem que vivem ainda, mas com esta diferença, que eles não podem mover partícula alguma material, qual é toda partícula própria ao corpo. O homem não pode pensar e querer sem ser por algum sujeito substancial do qual e no qual existem o pensar e o querer. O que se crê existir sem sujeito substancial, nada é. Pode-se saber isto pelo fato de que o homem não pode ver sem o órgão que é o sujeito de sua vista, nem ouvir sem o órgão que é o sujeito de sua audição. A vista e a audição sem esses órgãos nada são e não são possíveis. Do mesmo modo também, o pensamento que é a vista interna e a percepção que é a audição interna absolutamente não existiriam se não existissem nas substâncias e pelas substâncias, que são formas orgânicas e os seus sujeitos. Pode-se ver o mesmo quanto ao espírito do homem, que está igualmente em uma forma que é uma forma humana, e goza também dos órgãos dos sentidos e dos sensíveis quando ele foi separado do corpo, como gozava nele. E tudo que o homem possui relativamente à vida dos olhos, à dos ouvidos e, em suma, à vida dos sentidos, pertence não a seu corpo, mas a seu espírito neles, e no que eles têm de mais singular. Daí é que os espíritos veem,
ouvem e sentem do mesmo modo que os homens, mas depois da separação do corpo, não em um mundo natural, mas em um mundo espiritual. O que o espírito sentiu naturalmente quando estava no corpo era pelo material que lhe fora acrescentado, mas sentiu ao mesmo tempo espiritualmente, pensando e querendo. Tais coisas foram ditas para que o homem racional seja convencido de que o homem considerado em si mesmo é um espírito, e o corporal que foi acrescentado ao espírito por causa das funções no mundo natural e material não é o homem, mas o mero instrumental de seu espírito. Importa, porém, dar confirmações pela experiência, porque as coisas racionais não são alcançadas por muitas pessoas. E naqueles que se confirmaram em uma opinião contrária, elas se mudam em coisas duvidosas, por meio de raciocínios derivados das ilusões dos sentidos. Aqueles que se confirmaram em uma opinião contrária têm por hábito pensar que os animais vivem e sentem igualmente, que assim eles também têm um espiritual semelhante ao do homem, e que, entretanto, esse espiritual morre com o corpo. Mas o espiritual dos animais não é semelhante ao espiritual do homem, porque o homem tem o que os animais não têm, isto é, um íntimo em que o divino influi e eleva o homem a si, e por esse modo o conjunge a si. Por isso o homem pode, e os animais não podem, pensar em Deus e nos divinos que pertencem ao céu e à igreja, e amar a Deus por meio deles e neles, e assim conjungir-se a Deus. Ora, o que pode estar unido ao divino não pode ser dissipado, mas o que não pode ser unido ao divino é dissipado. Tratou-se, no número 39, desse íntimo que existe no homem e não nos animais. Vou novamente referir aqui o que já disse, porque importa destruir as ilusões que muitos homens engendram, porque, por falta de conhecimento e de abertura de intelecto, não podem formar conclusões racionais sobre o assunto. São estas as palavras. Gostaria de lembrar aqui certo arcano sobre os anjos dos 3 céus, que até então não ocorreu à mente de pessoa alguma, porque não foram compreendidos os graus de que se falou o número 38, a saber que, em cada anjo e também em cada homem, há um grau íntimo ou supremo, ou um certo íntimo e supremo, em que o divino do Senhor influi primeiro ou de mais perto, e pelo qual ele dispõe os outros interiores que vêm depois, segundo os graus da ordem no anjo e no homem. Esse íntimo ou supremo pode ser chamado a entrada do Senhor no anjo e no homem, e seu domicílio mesmo neles. É por este íntimo ou supremo que o homem é homem e se distingue dos animais brutos, porque os brutos o não têm. Daí vem que o homem, diferentemente dos animais, pode, quanto a todos os interiores pertencentes à sua mente e ao seu ânimo, ser elevado pelo Senhor para o Senhor mesmo, crer nele, ter amor por ele, vê-lo e assim poder receber a inteligência e a sabedoria, e falar segundo a razão. Daí vem também que ele vive na eternidade. Contudo, o que é disposto e provido pelo Senhor neste íntimo não influi manifestamente na percepção de anjo algum, porque isso está acima de seu pensamento e excede sua sabedoria. Que o homem seja um espírito quanto a seus interiores
isto foi-me dado saber por inúmeras experiências, e, se as referisse todas, encheria, como se diz, volumes. Falei com espíritos como espírito, e falei com eles como homem no corpo. E quando falei com eles como espírito, pensavam que eu mesmo era um espírito, e também em uma forma humana como eles. Assim, apareceram os meus interiores perante eles, pois todas as vezes que eu lhes falei como espírito, meu corpo material não apareceu. Que o homem, quanto aos seus interiores, seja um espírito, pode-se ver no fato de que, depois de separado do corpo, o que sucede quando ele morre, o homem vive depois como precedentemente. Para que eu ficasse convencido desse fato, foi-me concedido falar com quase todos os que eu conhecera anteriormente na vida de seu corpo. Com alguns durante horas, com outros durante semanas e meses e com outros durante anos, e isso principalmente para que eu pudesse ter plena certeza e para que eu o atestasse. Pode-se acrescentar a isso que todo homem, mesmo enquanto vive no corpo, está, quanto a seu espírito, em sociedade com espíritos, ainda que o ignore. O homem bom está por esses espíritos em uma sociedade angélica e o mal em uma sociedade infernal. E depois da morte, ele vem entre os da mesma sociedade. Foi isto muitas vezes dito e mostrado aos que depois da morte vieram entre os espíritos. O homem, na verdade, não aparece nessa sociedade como espírito enquanto vive no mundo, e assim é porque então ele pensa naturalmente. Mas os que pensam com abstração do corpo, estando então em espírito, aparecem às vezes em sua sociedade. E, quando aparecem, são perfeitamente distinguidos pelos espíritos que lá estão. Eles andam com efeito meditabundos, mudos, e não olham para os outros, estando como se os não vissem. E desde que algum espírito lhes dirige a palavra, eles desaparecem. Para ilustrar que o homem, quanto aos seus interiores, é um espírito, vou por experiência referir o que sucede quando o homem se desprende do corpo e o que sucede quando ele é levado pelo espírito para um outro lugar. Quanto ao primeiro ponto, a saber, ser desligado do corpo, eis o que se passa. O homem é levado a um certo estado que medeia entre o sono e a vigília. Quando ele se acha nesse estado, ele apenas pode saber que está inteiramente acordado. Todos os seus sentidos também estão acordados, tal como se ele estivesse na vigília mais plena do corpo. Não só a vista, mas também o ouvido e, o que é maravilhoso, o tato, que então é mais apurado do que nunca o que poderia ser na vigília do corpo. Nesse estado também foram vistos espíritos e anjos inteiramente ao vivo. Também foram ouvidos e, o que é admirável, tocados, e então quase nada do corpo interferia. É deste estado do qual se diz estar desprendido do corpo e não saber se está no corpo ou fora dele. Só fui posto neste estado 3 ou 4 vezes, unicamente para que eu conhecesse qual ele é e ao mesmo tempo soubesse que os espíritos e os anjos gozam de todos os sentidos, dos quais o homem também goza quanto ao espírito, quando ele é desprendido do corpo. Quanto ao que se refere ao segundo ponto, ser levado pelo espírito a um outro lugar, foi-me mostrado por viva experiência o que vem a ser e como isso se faz, mas isto somente 2 ou 3 vezes. Contentar-me-ei em referir uma só experiência.
andando pelas praças de uma cidade e através dos campos, e estando em confabulação com espíritos, sabia apenas que estava acordado e vendo como em outras ocasiões, caminhando assim sem me desviar. E durante esses instantes eu estava em visão, vendo bosques, rios, palácios, casas, homens e muitos objetos. Mas, depois de andar assim algumas horas, de repente achei-me na vista do corpo e notei que estava em outro lugar. E, ficando muito admirado, vi que me tinha achado no estado em que se acharam aqueles de quem se diz que eles foram levados pelo Espírito a um outro lugar. Pois, enquanto dura esse estado, não se reflete de modo algum sobre o caminho, mesmo quando ele é de muitas milhas. Não se reflete também sobre o tempo, mesmo quando ele é de muitas horas ou de muitos dias, e não se experimenta fadiga alguma. Então, se é também conduzido por caminhos que se ignora até o lugar designado, sem enganos. Todavia, esses dois estados do homem, que são seus estados quando ele está em seus interiores, ou o que é a mesma coisa, quando ele está em espírito, são extraordinários. E eles me foram mostrados somente para que eu soubesse quais eles são, porque foram conhecidos dentro da igreja. Mas, quanto a falar com espíritos e estar com eles, como um deles, é o que me foi concedido em toda a vigília do corpo, e isto agora desde muitos anos. Que o homem, quanto aos seus interiores, seja um espírito, é o que pode ser mais amplamente confirmado pelo que se disse e se expôs acima no artigo O Céu e o Inferno procedem do gênero humano, números 311 a 317, onde se mostrou que o céu e o inferno procedem do gênero humano. Que o homem é um espírito quanto aos seus interiores, deve-se entender que ele é um espírito quanto às coisas que pertencem ao seu pensamento e à sua vontade, pois essas coisas são os interiores mesmos que fazem que o homem seja homem. E tal ele é quanto a eles, tal ele é homem.